Shalom, shalom, leculam, noéticos e noéticas, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faz seu comentário. Vamos estudar a Parashat Emor, pelo Zohar, Zohar Kadosh. O segredo acima é sobre duas irmãs. Uma é uma mulher promíscua e a outra é uma mulher de valor. O Cohen testa a fidelidade de uma mulher com água especial. Se a mulher promíscua cheirar a boca de uma mulher fiel, ela sentirá que sua barriga inchará, sua coxa apodrecerá e a mulher se tornará uma maldição entre o seu povo. Conforme descrito no versículo acima, mesmo que ela mesma não fosse testada, apenas por se aproximar de uma mulher de valor, uma mulher virtuosa, veja que nós estamos falando aqui de duas mulheres, certo? E quais seriam essas mulheres que o texto aqui do Zohar está a tratar? Está falando primeiro daquela mulher virtuosa que consta em Provérbios 31, porque esse tipo de linguagem está falando de um vaso adequado, que é uma mulher virtuosa, apta para receber a luz do Criador. E também essa mulher de Provérbios 31 representa a Shekhinah, ou seja, o princípio feminino da Kadosh Baruch Hu, que se manifesta da forma como um princípio de feminilidade. E isso é também chamado de Tzedek, entendeu? Estado de justiça plena, a qual o mundo precisa chegar. Para isso, é preciso começar a construir vasos para que possa captar a luz do Criador e fazer daqui um lugar melhor para Hashem morar. E, por outro lado, há, de forma paradoxal, uma mulher, certo? E isso traz o conceito de Elohim, de esquerda, ruim. Qual seria essa mulher que é paradoxal, que é antagônica, e foi assim designada pelo Eterno para ser antagônica à Shekhinah, que nós chamamos de serpente, é o princípio feminino paradoxal, aquele princípio feminino do Criador, que é a manifestação da Shekhinah. Há um espírito feminino que leva o homem à imoralidade, a comportamentos imorais. Então esse é um espírito feminino imoral. Então nós estamos falando de duas irmãs. Quais serão essas duas irmãs? Essas mesmas duas mulheres, essas duas personagens que são aqui tratadas no texto do Zohar. Se a mulher promíscua cheirar a boca da mulher fiel, olha só, ela sentirá que sua barriga inchará, sua coxa apodrecerá e a mulher se tornará uma maldição entre o seu povo. Então, qual seria esse povo? Povos, nações, goíns, que apesar de serem noarrides, eles não conhecem o Eterno e às vezes, vamos dizer, talvez o conheça, não sei, pode haver várias situações, mas aqui o texto está tratando de uma mulher que por agir assim, ela é uma matronita, uma matrona, ou seja, ela é a mãe de nações que se comportam e que andam segundo a imoralidade e a idolatria. Visto que a idolatria, ela se fundamenta, ela tem como fundamento a imoralidade. Isso ocorreu em Mitzrayim, no Egito, quando a serpente, falando desse espírito feminino, conseguiu picar, por assim dizer, os hebreus, lá naquele momento de escravidão. Então, nós sabemos que eles abriram 49 portais de impureza, e esses 49 portais de impureza, se tivesse aberto mais um, então nós podemos afirmar que
Israel seria destruído, bem como todo mundo entraria em colapso e seria destruído. Então Hashem providenciou que eles saíssem do Egito e passassem um processo de transformação, um processo de transformação espiritual, para que os seus vasos pudessem captar, receber a luz do Criador com a outorga da Torá no Monte Sinai. Mesmo que ela mesma não fosse testada, que essa mulher ruim, mesmo que ela não fosse testada, mas só pelo fato dela se aproximar da mulher virtuosa, isso causaria que, então só o hálito da mulher virtuosa já era o suficiente para causar nela o mesmo efeito que causava as águas amargas para uma mulher suspeita de trair seu marido. Suspeita, até porque isso só poderia ser evidenciado após aquela mulher que havia sido denunciada por seu marido passar pelas águas amargas. Então, veja que só a aproximação isso já causaria um dano para essa mulher. As maldições estariam sobre ela, como se ela bebesse a água das mãos do sacerdote, do Coanim, que é um aspecto do Hesed, da bondade do Eterno, né? No aspecto da oferenda de cevada, porque sabemos que 49 cestos ou feixes de cevada, melhor dizendo, feixes de cevada, eram levados durante 49 dias para o Beit HaMikdash. E isso consistia em 7 ciclos de semanas. 7 semanas vezes 7 semanas, nós temos então assim, o restabelecimento da ordem a qual o povo judeu em Mitzrayim, com suas imoralidades e com a sua idolatria, não vamos dizer o povo judeu, até porque não podemos afirmar assim, até porque a ocorrência do termo judeu só vai aparecer no tratado de Megilá, certo? Falando de Mordecai, o judeu, a primeira vez que é mencionado o termo Yehudi em toda a Torá escrita. Então, ali nós sabemos que não se tratavam de judeus ainda, e sim de noahides, que estavam em Mitzrayim, descendentes de Ever, eram hebreus, mas o termo judeu já é um termo em que nós podemos observar no tratado aqui é mencionado, o tratado Megilá. O teste da mulher pura é um veneno mortal para a mulher promíscua. A instrução de Hashem para trazer a oferta de cereais antes do teste, para fazer a mulher promíscua fugir e manter Israel no lado puro. Então, durante esses 49 dias em que se fazia a entrega no Beit HaMikdash desses feixes de cevada, durante esses 49 dias, a cada dia que se levava o feixe, e assim consecutivamente, a força do poder espiritual do outro lado, que foi criado pelo próprio Eterno para opor-se à santidade, para que o livre-arbítrio do homem possa ser mantido e bem fundamentado, visto que todo paradoxo, toda a questão contrária no âmbito da pureza e da impureza, de Tahará e Hamishpachá, sabemos que há apenas um fio de cabelo que divide essas duas grandezas, visto que, então, é preciso alguém no nível da Hesed, da bondade, e do estado de Kahaná, de Kohen, para poder analisar e ver quais os limites entre essas duas grandezas, de pureza e impureza, e, nesse aspecto, mais precisamente falando, das águas amargas de Sotá, que tem a ver com o assunto aqui, visto que aquelas águas eram águas cristalinas que emanavam de uma fonte pura, entendeu? Denotando o estado de entendimento profundo, ao qual chamamos de Biná, ou Mãe Celestial. Então, esse estado elevado de consciência, chamado de Biná, é chamado o rio da vida,
de onde brota toda água limpa, pura, águas chamadas Maim, Raim, águas vivas. Então essas águas eram usadas para fazer as águas de soltar, junto com as cinzas de uma vaca vermelha, certo? Uma vaca que não tivesse nenhum sinal que descredenciasse, uma vaca que também seria analisada de forma bastante criteriosa pelos Koanim, e essa cinza as cinzas dessa vaca eram incorporadas, introduzidas nessa água, misturada com essa água, e colocado o nome do Criador também nessas águas, e a mulher tomava essa água, e se ela fosse realmente promíscua, aconteceria todas essas desgraças, sua barriga incharia, sua coxa apodrecerá, e então, né, vemos que isso, ao trazer cada dia, que Israel trazia cada dia um feixe de cevada, então as forças da corrupção, a Sitra Achra, o outro lado, o lado que se opõe a Hashem, e Hashem criou esse lado para que assim o faça, então, e o homem possa levar-se sobre si mesmo, e diante de suas dificuldades possa então elevar-se sobre essas mesmas dificuldades e crescer espiritualmente. Então, ao trazer esses feixes durante 49 dias, então Israel pôde reverter aquele quadro de impureza criado por eles, o povo hebreu, pôde reverter esse quadro de impureza criado por eles em Mitzrayim, no Egito. Isso, então nós chamamos hoje uma reza que consta no Sidur chamada de contagem do ovo, o Sefirat Haomer. Por que Sefirat? Porque nós sabemos que de Biná desce 7 níveis de Shabbatot. Vou querendo dizer que em toda semana, já que são 7 semanas vezes 7 semanas, cada uma semana desce até um Shabbat. Então perfazem 7 Shabbatot, certo? Então esses 7 Shabbatot descem com suas 7 sefirot específicas, sendo que cada dimensão de Shabbat que desce de Biná é uma Malchut. Então existe 7 Malchuyot nessa contagem, sendo que cada semana tem o seu Shabbat, então tem a sua Malchut específica descida de Biná, para construir a partir dessa multiplicação dos 7 vezes 7, 49 portais, que venham a fazer com que reverter aqueles outros portais criados em Mitzrayim. Isso para que os vasos fossem preparados para receber a Torá no Monte Sinai. E contareis para vós mesmos, isso consta em Levíticos 23:16. E contareis para vós mesmos, desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxeste o molho Homer, da oferenda movida, levantar, 7 Shabbatot serão completados. Shabbatot é o plural de Shabbat, de sábados, no português. Então, um ciclo de 7 sábados precisavam ser completados nessa contagem. O Rabi Abba e o Rabi Ria estavam andando na estrada e discutindo o significado do versículo acima. Ele explica que Israel, no Egito e Mitzrayim, estava sob o controle do outro lado, a Sitra Achra, o lado que Hashem criou para se opor à santidade, e em um estado de impureza como mulher durante um período impuro, ou seja, um período de nidá, né, que é quando a mulher entra em fluxo sanguíneo, e então a gente chama esse período de nidá. Então, depois que Israel foi circuncisado, eles entraram no estado da aliança sagrada, do Santo Pacto, a Brit Milá. Isso é semelhante ao estado impuro de uma mulher, depois que a causa da impureza cessa. Ela conta 7 dias puros antes de se reunir com o seu marido. Então, aqui está comparando que, assim como os hebreus estavam em Mitzrayim, alguns dizem que são judeus, mas não eram judeus para serem considerados judeus, só após a outorga da Torá,
eles teriam que ter uma terra, mas já tinham um idioma comum que era o hebraico. Então faltava o que? A outorga da Torá para dizer que era judeu, mas mesmo assim só podemos ver a ocorrência, como foi falado, no Tratado de Megillah, falando de Mordecai. Então a gente está tratando aqui no assunto até a outorga da Torá, a gente fala hebreus. Depois da Torá, a gente talvez já comece a falar de um ato de conversão em massa. Então, por isso que precisava que Bnei Israel fosse fazer o contrário daquilo que ele fez, revertendo e fechando todas aquelas portas de impureza e restaurando-as e trazendo-as, fazendo ascender ao nível da santidade. Então, assim é como lá em Mitzrayim eles chegaram a um estado como se uma mulher fica nos seus dias de regra. Então, um estado de impureza. Então, após contarem ao homem 7 semanas, vezes 7 semanas, chegando a 49 portais de pureza sendo abertos. Então eles estão num nível assim como a mulher conta 7 dias para voltar para o seu marido. Então assim é a relação também entre o Kahal Israel e Hashem. Mas se ela estiver purificada do seu fluxo, ela contará para si 7 dias, e depois disso ficará limpa. A contagem do homem é feita por 7 semanas antes de Malchut se juntar a seu marido Zampim. Olha só, esse termo Malchut está falando de realeza. E o termo Zampim fala do rei, do Santíssimo, do abençoado Akadosh Baruch Hu, mas tem outras tantas conotações. Mas aqui está se referindo no nível de mulher e uma relação com mulher e esposo. E a contagem do homem é feita no 49º dia. Ocorre que a ordem de purificação chega a um certo grau e na noite, para receber a Torá, que é Shavuot, que é a coluna do centro, é chamada de Shavuot. Então, mais especificamente falando, aquelas sefirotes que estão no meio, a partir de Keter, de Tiferet e Yesod, que estão no centro, que é chamada do caminho do meio. E por Keter a gente diz coroa, por Tiferet, que é um nível abaixo, uma dimensão, uma esfera abaixo, a gente fala que é o nível da beleza e o fundamento que é Yesod. Na direita temos 3 sefirotes, que é chamada linha da direita, que era Hesed, que é Netzach, e do outro lado temos Gevurah e temos Hod. E abaixo do fundamento, que é Yesod, temos Malchut, que é o lugar de conexão entre essas grandezas, entre essas esferas. Chamamos de Zeampim, chamamos de sefirotes emocionais e são faculdades da alma humana. Mas nos níveis superiores e em outros níveis de consciência e tem outras explicações também para esses termos. Mas aqui nós tratamos de Malchut no sentido de que Malchut e Zampim, a esposa que se preparou para receber com seu marido. Visto que esse termo Zampim fala de 6 sefirot, que é a sefirá, que o termo sefirá quer dizer esfera, vem de esfera, sefirá vem de safira, ou dimensão cósmica, e essas dimensões cósmicas estão no homem, assim como o homem tem uma mão direita e tem um correspondente sefirótico. Tem uma sefirá específica para a mão direita, que é a Hesed, que é a bondade. Em hebraico, Hesed, que é a bondade. O contraposto disso é o lado esquerdo, que se opõe ao direito, e é chamado de Gevurah. Gevurah quer dizer severidade. O elo que estabelece o equilíbrio entre essas ambas forças, de direita e esquerda, é justamente a Tiferet, que é o fiel da balança, né, chamando dessa linha que é chamada de Hagat. Os acrônimos, as primeiras letras de Hesed, Gevurah e Tiferet, Hagat.
Então, essas grandezas, essas sefirotes são dimensões do homem, mas que são dimensões no cosmos e qualquer coisa criada. Elas têm essas energias fazem tudo mover-se. E elas mesmas são movidas pelo Criador e são recipientes cósmicos da luz. Então, quando a gente fala de 7 dimensões, a gente fala que ao trazer o homem ao Beit HaMikdash, há uma permutação entre essas sefirotes, entre elas e cada uma delas. E então isso faz com que cada uma se encontre e restaure a si mesma numa relação face a face, a partir dessas configurações que ocorrem quando o homem faz a contagem no Sidu, na Sefirat HaOmer, e quando o homem trazia também na época do Beit HaMikdash seu feixe de cevada. Então, quando a gente fala Zeampim, a gente está falando de 6 dimensões ou faculdades da alma, que é a bondade, que é a severidade, que é a beleza, que é o fundamento, que é a vitória e que é o esplendor. Isso é chamado do rei, Akadosh Baruch Hu. Por quê? Porque sabemos que existem emoções do lado da esquerda ruim, que é essa mulher feminina que é promíscua, que tenta dominar os povos, derramar semente masculina e fazer toda tragédia e miséria na terra. Então, há a mulher que é a mulher de Kedushá, que é a mulher virtuosa, que é a Xará, que é a Shekhinah. Que é a Shekhinah. Então, a contagem do homem por 7 semanas e a contagem de 7 dias puros para a mulher tem o propósito de purificação com a água sagrada suprema, que é a luz de Binah. A gente falou das faculdades da alma. Agora, sabemos que tem a cabeça. Falamos de mão direita, mão esquerda, o centro, que é no peito, o Yesod, que é o lugar da aliança sagrada, onde Israel fez uma aliança sagrada, como foi falado aqui. Né? Então, aquele lugar da aliança sagrada é chamado Yesod, onde faz o pacto com Hashem. Então, aí temos temos Netzach, temos Hod e Yesod. Isso se chama Akadosh Baruch Hu. Agora tem a cabeça. Isso se chama o Zampim, que é Akadosh Baruch Hu. São as 6 faculdades da alma, as faculdades emocionais da alma. Então, mas temos a cabeça. A cabeça, nós dizemos que o lado do cérebro, o lado esquerdo do cérebro é Binah. O lado direito do cérebro é Chokhmah. E a cabeça, acima mesmo da cabeça, o crânio da pessoa é Keter, é chamado coroa. O que seria Chokhmah, o lado direito do cérebro, se chama sabedoria. E esquerda se chama entendimento. Sabedoria se chama Abba, pai em hebraico. E lado esquerdo se chama Ima, se chama mãe celestial. É chamada também o rio da vida, pois daqui, do lado esquerdo, é que faz gerar todas as coisas. Porque o ponto de Chokhmah, de sabedoria, que é o lado direito do cérebro, é o lugar das abstrações, das coisas que precisam vir para o plano concreto, para a solidez. E isso só pode ser gerado do lado esquerdo do cérebro, que é chamada de imã celestial, que é chamada de mãe, ou seja, ela gera aquele pequeno ponto de abstração, ela consegue transformar e fazer com que isso seja gerado e para que chegue ao plano da compreensão, o plano do compreensível. A contagem do homem por 7 dias e a contagem de 7 dias puros para a mulher tem o propósito de purificação com a água sagrada suprema, que é a luz de Binah, aquela água que era colocada a um pássaro, o sangue de um pássaro, né, que purificava o Metsorá, aquela água que fazia as águas de Sotá. Eram águas que se representavam, que saíam de uma fonte, mesmo que uma fonte neste mundo, mas sabemos que uma fonte pura do mikve, entendeu, tem uma representatividade que recebe fluido, um sheva, um fluxo de bênção de Binah, que é chamado
o rio da vida, que é o rio do fluxo de toda a bênção. Este é o processo, águas que purificam realmente o ser humano. Este processo é feito para se conectar ao rei Zampin. Sim, porque nós sabemos que um dia, antes de Shavuot, há uma preparação para que haja uma vigília e se estude a Torá de noite. A Torá, qual é a Torá que se estuda de noite? A partir da meia-noite se estuda a Torá oral, até de manhã, porque a Torá oral é chamada de Laila, noite, enquanto que é a parte que conta a partir da meia-noite, que é a hora que os estudiosos se levantam para estudar a Torá oral e terem consigo a receber de si as luzes de Hassadim, o fio de prata, e assim ter a bondade de Hashem durante todo o dia, porque quando você faz isso, na noite de Shavuot, você vai casar a mulher, que é o Clau Israel, que não vai dormir, para encontrar com o Zeampim, que é também chamado do sol na linguagem do Zohar. E a lua, que recebe a luz do sol, é chamada de Malchut, a realeza, rainha, noiva. Assim como Israel também recebe a luz de Akadosh Baruch Hu, que é como chamado marido para o Clau Israel. Assim é também nesse nível, tratando-se do dia de Shavuot, onde o povo judeu vem contando 49, abrindo 49 portas de puridade, de Tahará, para receber a Torá e ficar acordado durante toda a Malchut, à noite, estudando a Torá oral, que está no nível de Malchut, da realeza também, para quando chegar o dia, o sol raiar, haver a união entre o macho e a fêmea, entre a rainha e o rei, já que o dia é também chamado, é conhecido, como disse, há vários níveis para o entendimento da palavra Zeampim. Pode ser também agora como eu vou falar, o dia, a parte clara do dia, então é chamado de Zeampim. Quando a noite vai saindo, vai 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas, vai estudando até que o sol saia. Então nesse momento é um momento de união. Poderia se pensar que houve uma separação. Há uma separação se a pessoa não despertar e dormir, ela se liga com a morte. Então esse espírito feminino, essa mulher promíscua, vai ter poder sobre ele durante todo o ano, podendo, Hasve Shalom, causar-lhe dano. Mas se alguém faz assim, não dormindo, estudando a Torá, na noite de Shavuot, até o dia amanhecer, é seguro, o Zohar afirma, de que nenhum julgamento, nenhum dinim pode acometer essa pessoa, visto que ela esteve na noite de Shavuot, durante toda a noite estudando Torá oral, que está no nível da mulher, de Malchut, e ao chegar a Zampim, estudar a Torá escrita, fazer o estudo da Torá escrita, que está no nível de Zampim, que é o nível do macho, e a Torá oral, que está no nível da fêmea. E aí é a união entre macho e fêmea, e isso é a união de tudo.